Então, nessa aula, a gente vai abordar como priorizar o que fazer. São tantas atividades, tantas demandas que a gente tem no dia a dia, atividades profissionais, o trabalho, capacitação, cursos, ou o teu negócio, as questões domésticas, família, rotina em casa. Alguns são casados, filhos, esposa, marido, né? Lazer, tempo com a família, tempo para fazer algo que seja bem meu, uma leitura, um momento sozinho, um esporte, um hobby, descanso. São tantas situações, às vezes até um tempo de ficar bem numa rede social, sem aquela sensação de culpa que tá, tô perdendo tempo que tá aqui, não deveria estar aqui, né? Tantas situações da nossa vida, saúde, alimentação, o cuidado, um esporte que quero fazer. Então temos muitas demandas, mais demandas do que o tempo que a gente tem e como escolher aquilo que é prioritário, né? Como como escolher aquilo que eu preciso fazer nesse momento, né. E muitas vezes a gente até olha para a questão de organização: "Ah, não vou nem me dedicar para isso porque, de tanta coisa que eu tenho para fazer até cansa, né, nem sei se eu vou dar conta, acho que não vale a pena esse negócio de parar". Mas a questão é que a gente sempre vai ter mais demandas do que tempo, né. Então, ou a gente dedica um tempo para organizar e gerenciar essas demandas no tempo, ou elas vão continuar acontecendo, né. Então é muito melhor viver um tempo de qualidade de uma maneira ordenada, e aí sim, estando em cada coisa, em cada momento, vivendo aquela atividade da melhor forma possível, ou uma outra alternativa é continuar num nível de estresse e até de adoecimento, como muitas pessoas acabam ficando. Então, sem dúvida, o dia a dia exige muitas tarefas da gente, muitos compromissos, mas se a gente for realista, o fato é que a gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a priorização é essa escolha, né, eu tenho essa atividade para fazer e essa atividade para fazer. Qual que eu vou fazer primeiro? O que que eu tenho que fazer agora? É demanda do trabalho, é mensagem no celular, é rede social, é filho chamando, é amigo convidando para fazer algo, são coisas que eu quero implementar, são trabalhos que eu preciso fazer, tá, e aí? O que fazer primeiro e o que priorizar? Então, 2 perguntas importantes: como definir a prioridade e como definir exatamente aquilo que eu preciso fazer em cada momento. Vamos lá, priorizar, a gente fala muito até, né, priorizar é dar preferência. Priorizar é uma escolha, né, é preferir alguma coisa que tem mais importância em relação a uma outra coisa. Então essa é a priorização. E priorizar precisa ter claro o que que é primeiro, o que que é segundo, o que que é terceiro. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A prioridade ela pode se manifestar na ordem que eu coloco as atividades ou o tempo que eu vou dedicar para eles. Eu posso priorizar em ordem, eu posso priorizar em tempo dedicado a cada coisa, mas é independente de como eu vou priorizar, o importante é ter claro, eu sempre vou escolher alguma coisa que vem primeiro. Priorizar é essa escolha por primeiro. O que vem primeiro na minha vida, quais são as primeiras coisas a serem consideradas, né? E aí, para gente priorizar, primeira questão é definir critérios. Quais são os teus critérios? Quais são, os teus valores? O que que realmente é importante para ti? Esses critérios de valores, de hierarquia, vão ajudar a escolher na hora que surgir um imprevisto, numa situação que eu tenha que ver o que que eu vou encaixar primeiro. Um exemplo simples, né, entre um compromisso familiar e atender uma demanda de um desconhecido, isso é nítido que tem coisas que são mais importantes, né. Mas é bom que a gente pare um pouquinho e pense: qual é a minha hierarquia de valores? Quais são os critérios? O que que realmente é importante para mim? Se a gente não para definir critérios, a gente corre o risco de ser levado pelos critérios de outras pessoas. E isso, sem dúvida, dificulta muito a nossa, organização pessoal. Então, os critérios, ele vai nos ajudar a escolher o que que não vai e o que que vai para a agenda desse dia ou dessa semana.
Qual atividade que eu vou encaixar em qual horário, o que que é melhor. Se houver o imprevisto, o que que vai sair, o que que vai ficar sem ser feito, o que que eu vou deixar para depois, né. Aquilo que é mais importante para mim. Tendo bem claro os critérios, eu estou definindo aquilo que é mais importante. E aí o próximo passo é: "Ok, eu já sei aquilo que é mais importante, então eu vou priorizar essas atividades mais importantes em relação àquelas atividades circunstanciais". No livro A Tríade do Tempo, o Christian Barbosa ele organiza, e esse livro é um best-seller, ele organiza as atividades em 3 grupos. Um grupo que é o grupo das atividades que são importantes, aquelas atividades que trazem valor, que agregam valor, que realmente são importantes para mim a curto e também a longo prazo. As atividades circunstanciais são aquelas coisas que às vezes a gente faz até por hábito, por rotina, por convenção social, por costume ou até no automático, mas elas não agregam valor. Elas acontecem, ocupam um espaço na agenda, mas não agregam valor. E as atividades urgentes, né? As atividades urgentes é aquilo que surge. Não tem muito o que fazer. Ela aconteceu agora, surgiu, independente se é importante ou não, tem que ser resolvida. Então, a gente precisa ter claro o que que é importante e, a partir daí, distribuir as demais atividades. Então vamos lá. Primeiro, agendar as atividades por importância. Depois, reservar um tempo na agenda para urgências, porque as urgências elas vão surgir. Então, se tu tem uma agenda de um dia inteiro, ok, aquelas atividades importantes eu vou alocá-las ao longo desse dia, colocar ou num bloco de manhã, ou num bloco à tarde, ou em alguns momentos, mas eu preciso reservar, eu não posso encher a minha agenda com aquilo que é importante, porque vão ocorrer urgências e é importante deixar uma margem para que, quando surgir uma urgência, eu tenha como remanejar essas atividades. Então é sempre bom ter uma margem aí para urgências, para interrupções, para situações não previstas. E, se houver tempo, né, fiz o que é importante. Dediquei tempo àquilo que de fato agrega valor, ou no curto prazo ou no longo prazo. Deixei um tempinho para urgência, que sempre surge um imprevisto, né? A gente não é superior ao tempo, né? Não domina tudo. E aí, pô, sobrou um tempo, ok. Até me permite fazer uma atividade mais circunstancial, uma situação que talvez não agregue valor, uma superficialidade, algo que seja supérfluo. O cuidado tá em a gente não ter a clareza do que é importante, do que é circunstancial, e está dedicando um grande esforço para atividades que não agregam valor nenhum, não são importantes, não tem nada a ver com o meu critério, não tem nada a ver com a minha vida, e eu estou simplesmente fazendo no automático. Isso provavelmente gera uma frustração. Então, o primeiro passo é ter claros os critérios e, com base nesses critérios, separar o que é importante do que é circunstancial, sem esquecer de deixar um tempo para as urgências, porque elas vão acontecer, naturalmente elas vão acontecer.